Com direito a gol de Patrick de Paula e Matheus Martins, o Botafogo faz 2-0 em cima do cara bobo da Venezuela e conquista a sua primeira vitória na Libertadores da América em 2025. Renato Paiva, mais uma vez, mostra a força do banco de reservas do Botafogo. Na última partida contra o Juventude, por exemplo, ele coloca o Matheus Ponte, que entra e faz gol. Agora ele coloca, diante do cara bobo, na Libertadores, Patrick de Paula e Matheus Martins. Ambos fazem gols. A maior parte da torcida olha para esses jogadores com um certo não, a gente não tem elenco. Olha para esse banco, isso não vai dar certo. O Botafogo gastou 500 milhões de reais e não tem banco de reservas. E na prática, o que nós estamos vendo diante dos fatos concretos é que jogo após jogo não são os badalados considerados titulares que estão garantindo as vitórias. Quem estão garantindo as vitórias para o Botafogo nessa altura da temporada é o banco de reservas. Vamos fazer uma análise completa desse jogo a partir de agora. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo do Botafogo de Futebol e Regata. Já somos mais de 160 mil apaixonados pela estrela solitária em todas as redes sociais do canal do Manel. Portanto, venha fazer parte desse movimento, venha fazer parte da nossa família, se inscreva aqui no canal e larga o dedão no like para você me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir os conteúdos do canal do Manel para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense. Vamos para cima? Vamos começar escutando o personagem da partida, PK, Patrick de Paula. Ele que foi execrado durante... Titular, né? Porque o Renato Paiva falou, vai depender dele, da recuperação dele. Você não começou no time titular e agora no finalzinho ele estava falando com você. O que ele falou e como é que foi para não começar no time titular? Cara, o Renato, desde quando ele chegou no clube o primeiro dia, ele falou que ia me ajudar. Foi uma coisa que eu senti no coração, eu vi que ele chegou para me ajudar, chegou para me dar mais uma força, me deu para dar a mão para ele e ele me ajudar. E eu estou fazendo o meu melhor, estando no time titular, estando no banco. Estou aqui para ajudar, tudo em prol do Botafogo, ele também está em prol do Botafogo. Ele é só mais um para ajudar a gente, ele é o nosso líder, então a gente tem que aceitar o treinamento, o que ele fala, tem que concordar com a decisão dele. Mas eu vou estar sempre preparado para tudo que ele precisar e estar disposto a qualquer dia. Obrigada. Então, gente, vamos lá, vamos começar falando aqui do Patrick de Paula, porque é muito importante, né? Ano passado, uma das coisas que mais me chamou a atenção no trabalho do Arthur Jorge diante do Botafogo foi a capacidade do português de recuperar jogadores. Quando o Arthur Jorge desembarca no aeroporto do Galeão para treinar o Botafogo, o Bastos não era o Bastos. O Bastos era um jogador que a torcida dava um frio na espinha de vê-lo entrar em campo, porque o Bastos não tinha feito grandes atuações pelo Botafogo ainda. Quando o Arthur Jorge chega, o Barbosa era o cachorro louco. Ninguém aguentava ver o Barbosa em campo. E o que o português fez? Recuperou esses 2 atletas e fez deles a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro e sul-americano. Protagonistas de um título brasileiro e da Libertadores da América. Aí eu vejo na coletiva passada o Renato Paiva falar com toda a propriedade que uma das coisas que mais enchem ele de alegria na profissão de treinador é recuperar talentos. Ele precisa ver no jogador qualidade e vontade de dar a volta por cima. O Patrick de Paula, ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele tem essas 2 características. Primeiro que qualidade, ninguém nunca discutiu a qualidade do Patrick de Paula. E segundo que ele tem muita vontade de dar a volta por cima. Jovem, comete erros como qualquer outro, mas ele está ali, botando a cara a tapa. Não é fácil você entrar num time campeão da Libertadores, passando por todas as turbulências que o Botafogo passou,
nesse início de temporada, chamar a responsabilidade, botar a bola debaixo do braço, aos 88 minutos, 0-0, torcida cornetando, você cravar um gol de falta. Isso mostra que o Patrick de Paula tem, sim, uma margem de crescimento muito grande. Eu não vou virar o paladino de defender aqui o Patrick de Paula, mas o ponto para mim é, não dá para tirar o Patrick de Paula como se fosse um jogador horroroso e sepultá-lo para sempre. Acho que será um jogador de banco de reservas, não acho que será um jogador titular do Botafogo, mas que poderá ser importante em diversos momentos da temporada. Jogos contra equipes de menor investimento, que você precise rodar o elenco, Patrick de Paula pode ser titular. Jogos contra equipes de maior investimento, que o jogo não estiver fluindo tão bem, que você precisar, eventualmente, de um toque diferente, que você precisar mudar o esquema tático da equipe, Patrick de Paula pode ser importante. Portanto, o Botafogo prova com isso, que tem elenco, e isso é muito importante para ser campeão. Vamos ver agora outro protagonista. Vamos ver aqui o Matheus Martins. Eu gostaria que você falasse sobre o teu gol. Você pegou ali a sobra, marcou, e recentemente alguns torcedores, né, pegando no teu pé, o Matheus Martins ainda não emplacou. Como é que você recebeu tudo isso e hoje marcando aí esse segundo gol, o Botafogo conseguindo essa primeira vitória? A gente sabe que a gente não começou o ano bem. A gente perdemos 2 títulos que era muito importante para o clube, não começamos bem a temporada, agora a gente vem se adaptando, já estamos, acho que 100% adaptado, começamos já o Brasileiro bem, voltamos a vencer na Libertadores, a gente é o atual campeão, a gente sabe a nossa responsabilidade. Em questão da torcida, eu não ligo muito para isso, nem vejo muito, tenho apenas 21 anos, parece que eu tenho muitos anos de profissional, tudo que eu já conquistei na minha carreira. Então eu sei que vai ter altos e baixos, normal, acho que tem que ser assim, você não pode estar só bem, acho que não tem graça ser só assim. Então agora eu vinha de um momento em baixa, mas agora estou voltando, me recuperando, feliz por voltar a marcar. A gente atacante sempre quer estar marcando, né? E quando não marca a gente fica se remoendo, então é sempre bom marcar, a gente vai para casa mais leve. Cara, 2 pontos me chamam a atenção nessa entrevista do Matheus Martins. Primeiro, ele dizer que não tem graça estar sempre bem. Que porra é essa, cara? Como assim não tem graça estar sempre bem? Tem que ter altos e baixos? Não, cara. Olha o Messi aí, o Cristiano Ronaldo. Os caras passaram 90% do tempo da carreira dos caras bem, entendeu? E tá ótimo. O torcedor quer ver o jogador sempre bem. Então, para com esse negócio de que não pode estar sempre bem. Tem que estar sempre bem, sim. Mas é lógico que eu entendi o que ele quis dizer, né? É difícil para um jogador se manter em alto nível, sempre performando numa nota 8, nota 9, nota 10. Muito difícil. E ele fala uma coisa nessa entrevista que me chama muita atenção também, que é a idade dele. Apenas 21 anos. Se o Matheus Martins já consegue fazer partidas, como fez lá atrás contra o Flamengo, ser altamente decisivo, e aos poucos ele consegue ir crescendo e consegue ir desenvolvendo, desabrochando no Botafogo como ele tem feito, é impressionante que com apenas 21 anos ele esteja fazendo isso. Imagina o que ele não vai estar fazendo com 22, com 23, com 24, com 25. É um jogador, sem dúvida nenhuma, como já estava no Watford da Inglaterra, é um jogador de nível Europa que joga em futebol brasileiro. Claro que a torcida pega no pé. Não adianta dar entrevista bonita depois de um gol contra o cara bobo em casa, que, meu irmão, e depois chegar no próximo jogo ali contra o Bragantino fora, entrar e não resolver. Eu entendo o torcedor, também sou torcedor e também irei cornetar. Mas a gente tem que botar a mão na consciência que são apenas 21 anos de idade e muito potencial para ser destravado pela frente. Parabéns aí ao Matheus Martins pelo seu gol ontem. Merece, sem dúvida nenhuma, todos os aplausos. Vamos agora entrar aqui na entrevista do Renato Paiva, que mais uma vez deu belas declarações. Sempre dá uma aula nas entrevistas coletivas o português, né? O mérito desta equipa foi 0 desespero. De facto, a primeira parte não é... Vem comigo. Foi 0 desespero. De facto, a primeira parte não é boa. De facto, a primeira parte, mais uma vez, não teve paciência do nosso lado em circular. Se você fizer uma análise ao jogo, na primeira parte, as grandes oportunidades foram quando nós conseguimos circular a bola do ponte ao Teles, do Teles ao ponte.
que é que nós fazíamos às vezes? Zagueiro, quando íamos a 3, zagueiro, meia, zagueiro, zagueiro, meia, zagueiro, e nunca ativávamos os homens de fora. Ora, se tu não ativas os homens de fora, como é que tu vais incomodar o bloco adversário? Não vais, é impossível. E eu estava desesperado, entre aspas, ali fora, a pedir que houvesse circulações de lateral a lateral, para paciência. E nós não tivemos essa paciência na primeira parte. Mesmo assim, gerámos oportunidades de golo e não as concretizámos. No segundo tempo, nós corrigimos esta situação, pedimos paciência sem ser passivo, porque a circulação também estava lenta. Há uma circulação, e eles às vezes confundem paciência com passividade, não tem nada a ver com isso. Paciência, mas com a bola a circular rápido. Começámos a levar a bola aos extremos e acabámos por abrir a equipa adversária. Quanto mais começámos a abrir a equipa adversária, mais eles foram recuando no terreno. E fica mais difícil, depois cais na tentação dos cruzamentos. É um jogo muito difícil. Quando você fala nos Estudiantes, sim, de facto os Estudiantes, em termos de qualidade coletiva e individual, é muito melhor equipa, mas se calhar dá-te mais espaços para jogar, não é? Portanto, são jogos diferentes que não se podem comparar. Cara, tem tanta coisa nessa entrevista aqui do Renato Paiva. Primeiro, destacar que o Estudiantes não venceu em casa a Laú. A Laú, nesse momento, é líder do grupo do Botafogo. Surpreendente, né? Todo mundo apontava Botafogo e Estudiantes como as grandes forças desse grupo A da Libertadores da América, e não é o que estamos vendo. Na prática, nessas duas primeiras rodadas, Laú larga na frente vencendo Botafogo e Estudiantes. A tendência é que eles vençam o Carabobo, façam até 6 pontos em cima do Carabobo, e aí Botafogo e Estudiantes vão ter que buscar pontos entre si e contra a Laú no segundo jogo para poder definir a liderança desse grupo. Muitas coisas me chamam a atenção nessa entrevista do Renato Paiva. Primeiro, mais uma vez, dar parabéns aí ao Renato Paiva pelo trabalho que ele vem fazendo. Se a equipe ainda não está jogando um excelente futebol, claramente nós já conseguimos ver evoluções. Pô, Manel, tu tá de sacanagem, o time não jogou nada ontem. Gente, tem evoluções. Primeiro, ele consegue fazer com que jogadores vindos do banco de reserva, que a torcida não dá mais nada nos caras, que esses jogadores estejam rendendo, que esses jogadores se sintam úteis, que esses jogadores estejam, com certeza, se matando nos treinos para poderem brigar por essa vaga, e assim ele aumenta a competitividade interna no elenco do Botafogo para fazer com que esse time seja mais competitivo no médio e longo prazo. Segundo, todas as equipes vão entrar para jogar contra o campeão da Libertadores, campeão da América, Botafogo, vão entrar fechadas. O Botafogo do Arthur Jorge tinha uma enorme dificuldade de ganhar de equipes que jogavam retrancadas. Quem não se lembra? Juventude, Criciúma, várias equipes, o Botafogo não conseguia as vitórias no Campeonato Brasileiro, principalmente. E o Renato Paiva, ele tem um plano de jogo para esse tipo de situação, desde o começo do trabalho dele, muito claro. Não é fazer uma saída de 3 circulando a bola entre volante e zagueiros. Ele fala com toda clareza, você precisa ampliar o campo, você precisa circular essa bola com dinâmica, com velocidade nas laterais. Isso casa demais com aquilo que eu defendo há muito tempo aqui no canal do Manel. Me irrita, e ontem me irritou de novo, ver a quantidade de toques na bola que os jogadores dão antes de passá-las adiante. Me irrita demais. O jogador do Botafogo, em regra, ele recebe a bola, ele fica penteando a bola, dá 3, 4, 5 passes desnecessariamente antes de soltar a bola, e muitas vezes ele não dá essa amplitude na lateral do campo. Volta para o goleiro, vai no meio-campo, volta para o zagueiro. Gente, não é isso que abre, que destranca o adversário. O que destranca o adversário é, como o Renato Paiva bem disse, recebeu, passou, recebeu, passou, recebeu, passou, recebeu, passou. Dinâmica, velocidade. Além disso, você precisa fazer o quê? Alargar o campo. Vitinho ou Matheus Ponte com o pé colado numa lateral, Cuiabano, Marçal, Alex Telles com o pé colado na outra lateral. E com dinâmica. Recebeu, passou, recebeu, passou, recebeu, passou. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Você alarga o campo. Com isso, o adversário é obrigado a descomprimir o seu bloco defensivo,
alargando e criando espaços no meio. E aí você vai ter as ultrapassagens, você vai ter triangulações e você vai construir jogadas para projetar os pontas, os meias na linha de fundo e esses caras rolando a bola para trás, você chega no gol. A gente viu demais o Botafogo fazer isso em 2024, mas ainda assim nos jogos de times retrancados era muito difícil que o Botafogo conseguisse fazer isso. E ontem o Botafogo teve paciência. Até demais. Mas é um mérito ter paciência, tá? Não é uma crítica, é como o próprio Renato Paiva fala na sua coletiva. Ter paciência não significa lentidão. Ter paciência não significa ficar enrolando o jogo. Ter paciência com dinâmica. Saber que a vitória vai ser construída, mas isso não significa ficar voltando a bola no goleiro, ficar naquela posse de bola de 70% morta nos pés dos zagueiros, dando 300 passes na bola antes de passá-las adiante. Então, na minha opinião, a leitura do Renato Paiva sobre a partida é uma leitura muito correta mesmo. Vamos para mais uma dele aqui que dá tempo. Vamos embora. Como eu não jogo PlayStation, não jogo mesmo, não gosto. E não quero que os meus jogadores joguem PlayStation dentro do campo. Eu quero que eles joguem e deixem jogar dentro do possível, fazendo as correções que posso fazer. A partir daí é muito o jogo deles. O jogo é dos jogadores. O treinador tem que ajudar e não atrapalhar. E o jogo é dos jogadores. E como... o Renato Paiva, cara, brincando com essa questão de que ele não joga PlayStation, né? Que falar é fácil, né? Ficar na teoria, e que na prática a coisa é um pouco mais complicada. Que o papel do treinador não é atrapalhar. Ele está corretíssimo. Quem faz gol é jogador. Quem dá o passe brilhante, o lançamento de 60 metros é jogador. E a gente sabe que as coisas não são tão simples assim quando a gente vai para a prática do campo e bola. O papel do treinador é não atrapalhar, mas eu acho que o Renato Paiva está indo muito além disso. Eu acho que o Renato Paiva efetivamente está ajudando o Botafogo. O Renato Paiva foi extremamente criticado e por muitos ainda é. Tem gente que ainda questiona se o Renato Paiva vai ter vida longa no Botafogo. Eu acho que vai. Eu acho que vai por dois motivos. Primeiro, que o cara sabe o que está fazendo. Você, quando assiste a coletiva do Renato Paiva, você vê claramente que o cara sabe o que ele está fazendo. As coletivas dele são muito frontais, são muito sinceras. Você consegue ver nas palavras do Renato Paiva justamente aquilo que aconteceu dentro do campo. E ele não poupa ninguém. Quando ele tem que elogiar, ele elogia. Quando ele tem que criticar, ele critica. E ele consegue te dizer, em poucas palavras, exatamente o que está acontecendo dentro de campo. Isso é um mérito muito grande. Você não pode ter um treinador que vai para uma coletiva e pinta um outro cenário completamente descolado da realidade. O torcedor, o dirigente, todo mundo que está ali no entorno se sente enganado. E ali você quebra uma confiança. Então o Renato Paiva é muito habilidoso nesse sentido. Acho também que o Renato Paiva é muito habilidoso do ponto de vista de lidar com esse elenco. Ele está conseguindo fazer com que jogadores que não rendem passem a render. Portanto, por extensão desse raciocínio, é óbvio que em algum momento ele vai fazer o Santi Rodrigues render. O cara que faz um Patrick de Paula render, contra tudo e contra todos, não vai fazer o Santi Rodrigues render? O cara que faz o Matheus Martins render, contra tudo e contra todos, não vai fazer o Igor Jesus render? Então, meus amigos, é óbvio que esses caras vão todos subirem de produção ao longo da temporada. E é óbvio que com a chegada do Wendel, esse time tende a se qualificar de uma forma absurda. Se nós conseguirmos trazer mais um ou dois jogadores nível Wendel, por exemplo, como o Bitelo, que existe a possibilidade no meio do ano, se nós conseguirmos trazer alguns jogadores desse nível, sem dúvida nenhuma, o Botafogo vem para brigar por todos os títulos em 2025. Os títulos que realmente importam. Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores da América. Belezinha, meus amigos? Estão aí as análises das entrevistas dos jogadores, dos principais personagens, dos protagonistas dessa vitória do Botafogo e do nosso comandante Renato Paiva. Eu posso voltar a qualquer momento com mais informações sobre o Fogão. Valeu, galera. Um grande abraço para vocês que ficam e fui!